E, bom, então vamos começar, né, nossa live, que as lives do Giminusp a gente, né, tem trabalhado com uns 30 minutos, num papo bem Direto ao direto, ponto. né? E essa semana é muito especial, porque a gente vai tratar um pouquinho da ginastrada no sentido da formação profissional. Então, eu e a Nai, a gente tem alguns pontos em comuns com relação à ginastrada. A gente conversou um pouquinho antes, né, Nai? E, bom, vamos nos apresentar rapidamente, porque acho que como eu já fiz live, você já fez live, muita gente já conhece a gente. Mas para quem está chegando hoje, né, é bom saber um pouquinho. Então, Tamires, mas vão ouvir a Nai me chamando de Tuti. Faço parte do Giminusp, tanto né, da vertente do grupo de estudos, como do grupo de ginástica, e também da escolinha, né? A gente já participou aí. E sou orientanda da professora Michele Carbinato. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da ginastrada e a formação profissional. Pode se apresentar, Nai. Eu me chamo Nayana, também faço parte do Giminusp, tanto do grupo de estudos, quanto do grupo de ginástica para todos e da escolinha. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa experiência com a ginastrada e da nossa caminhada profissional. Exato. Então, e para quem também, eu vi que algumas pessoas entraram, talvez não saiba, né, o que é a ginastrada mundial. Então, só para colocar, né, em claras aí, a ginastrada mundial, a World Ginastrada, é um festival de ginástica para todos. É um festival de ginástica realizado pela Federação Internacional de Ginástica e acontece a cada 4 anos, desde 1953. Já tem um tempo aí e reúne ginastas dos 4 cantos do mundo. Então, a última aí com mais de 18 mil participantes, foi em 2019 na Áustria. Sua primeira ginastrada, né, Nay? É a primeira ginastrada. Primeira Primeira de de muitas muitas, aí. tá? Sintonia. E é um evento que só tem, né, o intuito de ser uma grande festa mesmo, de apresentações. Então, não existe uma avaliação formal, né? Então, não tem nenhum órgão que vai estipular regras de condutas gestuais. Então, ninguém vai te avaliar o seu grupo. E sim, todo mundo vai prestigiar. E aí são mais de 300 horas de apresentações de ginástica, em específico, né, de ginástica para todos. E é um festival muito importante para nós que estudamos a ginástica para todos, no sentido de entendimento mesmo do que é a ginástica para todos no mundo, né, Nay? E é um pouquinho nessa linha que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Só para contextualizar também, eu já participei de 3 ginastradas, e aí que a gente liga um pouquinho, né, a minha história com a Danai. A primeira foi em 2011, na Suíça. Eu tinha acabado de voltar do intercâmbio e o grupo Ginástico Unicamp, né, que eu me formei na Unicamp, estava programando para ir. E aí fui, não tinha ideia do que era exatamente a ginastrada. 20 aninhos, querendo curtir, né? Não tinha muita ideia do que eu ia encontrar lá. E foi, assim, realmente surpreendente, principalmente a abertura, é uma coisa que me marcou absurdamente, eu entender os diferentes tipos de grupo, como a ginástica para todos ela pode ser praticada e demonstrada em diversos âmbitos. E aí, quando eu voltei, né, já estava próximo aí do meu TCC, e aí foi até o professor Marco Bortoleto, que foi meu orientador do TCC e depois do mestrado, me deu a luz, falou, nossa, por que você não estuda os festivais? E aí, desde o meu trabalho de conclusão de curso, eu venho trabalhando nos festivais, entendendo um pouquinho deles aí. E aí não larguei mais, né? Aí em 2015 eu fui de novo com o GGU, como ginasta, tive a oportunidade de apresentar no FIG Gala, que é uma noite da Federação Internacional de Ginástica. E em 2019 eu já estava no doutorado na USP com a professora Michele Carbinato. Também tive uma oportunidade de, não só como ginasta, mas também como representante do grupo, vamos dizer assim,
porque a professora Mônica não pôde nos acompanhar e aí eu assumi essa responsabilidade, que foi demais, foi muito importante para Assumiu mim. lindamente. Obrigada. Mas foi isso, né? E assim, cada vez, né, indo como ginasta, depois indo como ginasta, mas aí eu já estava no mestrado, já estava querendo entender um pouco mais sobre a ginástica para todos. E depois ir como representante de grupo também foi uma coisa surpreendente e marcou muito a minha carreira. E aí eu vou deixar você contar a sua versão aí de como você foi parar na ginastrada no A minha passado, para a gente entrar no nosso tema. Tá bom. Então, a primeira vez que eu ouvi falar da ginastrada foi quando eu fui a São Paulo para uma reunião com a Michelle, antes de entrar no mestrado. E aí eu cheguei, eu passei alguns dias em São Paulo para reunir com ela, conhecer a universidade e tudo mais. E aí eu fui numa quarta-feira, dia de ensaio do grupo de ginástica para todos, do Giminusp, né? E aí as pessoas estavam ensaiando, fazendo vários movimentos, tanto de ginástica, alguns movimentos que tinha dança também. Eu falei, nossa, que legal isso, eu quero fazer isso também. E aí eu fiquei assistindo ali, aí depois a Michelle veio e falou pra mim, isso era em 2017, tá? Eu entrei no mestrado em 2018, foi em 2017. E aí a Michelle falou pra mim, nossa, nós estamos treinando pra ginastrada. Aí eu falei, ginastrada, mas o que é isso? Aí ela me explicou e tudo mais, disse que ia acontecer na Áustria, que era o maior festival de ginástica para todos do mundo e tudo mais. E aquilo, assim, me encantou. Eu falei, eu tenho que ir para esse negócio. Eu tenho que entrar no mestrado, eu tenho que entrar nos Giminusp, eu tenho que ir para esse negócio. E aí, aí foi, eu voltei para Manaus com aquilo, que era uma meta, pesquisei o que era e super me encantou. E aí eu fiz a prova do mestrado final de 2017, entrei em 2018 e já comecei no grupo de ginástica para todos, né? Já comecei no Giminusp. E aí comecei a ensaiar para a ginastrada, treinar. E foi aquela preparação toda de uniforme, de guardar dinheiro para viagem, guardar dinheiro, se programando tudinho direitinho. E para mim, depois que eu entrei no mestrado, a ginastrada virou uma meta, né? Eu tinha que ir para a ginastrada. E aí, antes da ginastrada, eu fui pro fórum, né? Pro fórum de ginástica para todos em Campinas. E aquilo já me encantou, assim, me arrepiava da cabeça aos pés, já me emocionou muito. E aí todo mundo falava bem assim para mim, imagine a ginastrada. Eu lembro exatamente disso. Você ficou em choque no fórum, que o fórum e a também é um lágrima evento. caía aqui eu vendo as apresentações e eu falei, gente, que maravilha eu descobri esse negócio. Graças a Deus eu descobri, graças a Deus a Michelle veio e tudo mais, eu descobri esse negócio, eu falei. Aí eu fui pro fórum e tal, fiquei muito encantada. E aí, em seguida, veio o Gym Brasil, né? E depois a Ginastrada. E aí, nossa, foi uma realização da vida, assim. Apesar de eu ter conhecido a Ginastrada 1 ano antes, mas virou uma meta de vida. Pois e é. aí eu consegui, pude ir pela primeira vez e já estou me preparando para a de 2023. Foi mais ou menos isso, assim, porque quando em 2011, né, eu já ouvia falar da ginastrada no grupo ginástico Unicamp, mas não tinha muita ideia. Mas para mim era muito interessante, né? Ah, que legal, vou apresentar na Suíça, né? Eu não tinha muita ideia do que eu ia encontrar lá. E foi realmente uma virada de chave, né? E assim, você começa. Eu já fazia parte do grupo ginástico Unicamp desde 2008, então eu já estava inserida na Ginástica para Todos há um tempo. Inclusive, quando eu entrei na Ginástica para Todos, ainda era ginástica geral. Quer dizer, já tinha mudado pela FIG, mas ainda a gente chamava de ginástica geral. E já estava participando de fórum, né? Já tinha tido aula com a Beth. Já estava inserida ali naquele mundo da GPT, principalmente do âmbito universitário, mas não tinha ideia do que era a ginastrada. E foi estando lá
E aí, quando eu voltei, uma coisa ficou na minha cabeça e é até hoje, né? Que quando as pessoas me perguntam e a gente vai tentar explicar, parece que nada do que eu explico é Não dá. suficiente para explicar a grandiosidade do evento, Tem né? que Assim, viver, né? exato. E Não aí, consigo explicar depois em palavras. isso. E engraçado que agora, né, no doutorado, já dando spoilers aí da minha tese, que eu entrevistei, né, então, de MINUSP, participei, né, foi uma observação participante, conversando com todos os integrantes, muitos, né, mais de 80%, vamos dizer assim, disseram algo parecido. Não dá para explicar em palavras, né? Muito grande, eu não tenho muitas palavras para dizer isso. Então, nos falta vocabulário para tentar mostrar a grandiosidade e tal. Claro que a gente entra também naquela ideia, é um evento elitista, né? Tem que ir para a Europa, e aí tem os países que são mais ricos e se mostram muito mais e tudo mais. Mas vou já trazer então para o nosso tema da live, que é a formação profissional. Mas é lá em 7 dias, vivendo 24 horas, a ginástica para todos, vivendo aquilo intensamente no cansaço, na alegria, no sono, em tudo isso que a gente realmente entende o que é a ginástica para todos, né? É muito louco. E aí, eu lembro que você olhou para mim num dos primeiros dias e falou assim: agora eu tô entendendo o que é ginástica para todos. Então, eu queria te perguntar assim, porque você chegou no mestrado, né, com a Michelle, ela te explicando a ginástica para todos, os conceitos, como a gente trabalha e tal. O que mudou quando você chegou na ginastrada? O que mudou em você para falar, agora eu sou da GPT? Então, antes de conhecer a GPT, eu era da dança, né? Então, fiz jazz, fiz balé, fazia parte do grupo de extensão da UFAM, que é o Prodagin, né? Então, sempre estava envolvida ali já na extensão, com a dança e com balé, eu dava aula de ritmos, dança para cadeirantes, balé clássico, então eu era mais envolvida ali na dança. No Prodagin também tem a turma de ginástica, mas eu tive pouca experiência com a turma, né? Mas sempre foi uma modalidade que me chamava muita atenção. Eu fiz monitoria nas disciplinas de ginástica durante a minha graduação, né? Então eu sempre tive uma certa intimidade, assim. E aí, quando eu passei a conhecer a ginástica para todos, foi a partir da Michelle. E aí eu comecei a ler, a pesquisar, a ver vídeos. E cada vez que eu ia vendo, que eu ia lendo, que eu ia assistindo, eu ia aprendendo sempre um pouco mais. Mas parece que nunca era o suficiente. Parece que eu ainda tinha mais alguma coisa para descobrir, mais alguma coisa para tentar alcançar e tentar internalizar mesmo assim o que era ginástica para todos. E aí eu acho que esses eventos que as universidades e instituições oferecem de ginástica para todos é muito importante para a gente poder viver e sentir aquilo de perto. Então, o primeiro evento que eu participei, que foi o Fórum, eu já pude sentir a ginástica para todos, já pude conhecer mais de perto, já pude adentrar nesse mundo, né? E quando eu fui para a ginastrada, a gente viveu 7 dias de pura ginástica para todos, de várias apresentações. Eu pude ter a noção da imensidão que é a ginástica para todos, né? Pude ver o quanto de possibilidade existe, criatividade, o quanto várias pessoas conhecem a ginástica para todos e eu perdi tanto tempo da minha vida sem saber o que era a ginástica para todos, entendeu? Isso é uma coisa que marca. Me marcou também. É no sentido assim, como assim eu passei tanto Como eu tempo não da minha conhecia vida antes? sem Isso. saber, e aí chega na ginastrada e tem 20 mil pessoas que sabem o que estão lá, estão fazendo.
esse evento existe tanto tempo e eu só vim descobrir agora. E aí, viver tudo aquilo, para mim, assim, foi surreal. E foi, como a Camila disse aqui, foi uma virada de chave na minha vida, né? Então, eu comecei a estudar GPT na minha dissertação. Eu falo sobre a ginástica para todos. E quando eu fui para a ginastrada, eu já tinha qualificado. Antes de ir para a ginastrada, eu qualifiquei. E eu já tinha escrito parte da minha dissertação, já tinha feito parte da minha coleta. E aí, quando eu voltei da ginastrada, que eu sentei para escrever a minha dissertação, para continuar a escrita, cara, parecia que era outra Nayana que estava sentada para escrever, que tinha passado a entender melhor o que era a ginástica para todos, né? Que conseguia ler e imaginar aquilo na prática. Ler e saber o que estava lendo, entendeu? Foi uma virada de chave total. Eu consegui continuar a minha dissertação, dar continuidade à minha dissertação de forma mais natural, de forma mais leve, porque eu já me sentia parte da ginástica para todos, né? Porque, assim, sendo bem sincera, logo que eu entrei no mestrado, que eu passei a conhecer a ginástica para todos, eu falei, nossa, gente, tanta gente estuda tantos anos essa prática, né? E eu tô entrando agora, eu tô ficando atrasada, eu não sei, enfim. Passou tudo isso na minha cabeça. E depois que eu passei a ir aos eventos, a estudar mais sobre, a apresentar trabalhos, a ir pra ginastrada, eu já comecei a me sentir parte. O GPT já tá aqui dentro de mim e eu já sei super que é GPT. Tem muita gente aqui concordando com você. Tem muita gente concordando com você, né? Então, a Cris, a Ká, colocou que é uma transformação mesmo, né? E foi mais ou menos nessa linha que foi quando eu comecei a pensar em trazer a ginastrada para minha tese. Porque é uma coisa assim, que toca a gente, que sensibiliza, que é uma experiência que é muito difícil de ser explicada. E aí, foi quando eu fui atrás das experiências, né? E aí, quando eu entrei na filosofia, você acompanhou um pouco esse processo de encontrar uma base teórica que me ajudasse a explicar a experiência, né? E principalmente da ginastrada, que era uma coisa assim que muita gente, quando volta, fala assim, por que as pessoas não conhecem? Você quer que as pessoas conheçam, você quer contar, você quer mostrar. E eu lembro que um pouco antes de eu entrar no doutorado, eu estava dando aula na Uninove e na Universidade de Pinhal, da Espírito Santo do Pinhal, e eu dava aula das ginásticas, e toda vez que eu ia contar sobre o evento, os alunos ficavam assim, encantados, mas ao mesmo tempo assim, é muito distante da minha realidade, né? Como assim? Como que faz para participar? As pessoas ainda não sabem o como, né, poder ir para um evento desse, não só pelo financeiro, mas também entender direito o que é ginástica para todos, aonde tem grupo, como eu faço para me credenciar. Então, assim, são muitos detalhes. E por que a gente traz, então, a formação profissional, né? A experiência na ginastrada com relação à formação profissional? Porque muda o entendimento. Você começa, então, a perceber que a ginástica para todos ela é muito ampla, ela é muito plural. Então, algumas pesquisadoras já estão falando sobre isso, né? Então, a gente tem o estudo da Daniela Soares com a Laurita Schiavon, que publicaram, inclusive, esqueci o nome, no Journals Gymnastic Science, isso. E a Fernanda Menegal também, que agora acabou um fresquinho sobre a praxeologia, né, explicando a lógica interna da ginástica para todos. Então, a gente começa a perceber que os estudos estão começando a mostrar ainda mais a pluralidade. Sempre mostrou, sempre falou, é uma prática que não tem um regulamento, né? Então, por si só já se torna amplo e participando desses eventos você consegue ver as diferenças dos grupos. Obrigada, Lika, lá, Science of Gymnastics Journal, yes. Tava totalmente esquecendo o nome da revista. E aí a gente começa a entender que ela pode ser muita coisa, né? Ela tem diferença de grupos, tem diferenças de prática, de intenção, e
quando você participa do evento, você sai da bolha do seu grupo, né? Porque a gente tende a tomar a ginástica para todos que a gente vive no nosso grupo como a verdade absoluta, né? Como é o que eu vivo hoje na ginástica para todos é o que é. Aí você vai para os eventos e fala, uau, não é só isso, né? Eles fazem um pouco diferente do que a gente tem por causa de espaço, dinheiro, cultura, né? E aí, quando a gente entra no evento, a gente fala, opa, tem coisa aí para eu aprender, para eu viver, para incorporar um pouco mais a ginástica. Então, essa mudança corporal, como você disse aí, é importantíssima, né? E sem contar nós, por exemplo, como profissional da educação física, viver esses 7 dias em grupo, né, é uma coisa muito intensa. E aí eu queria falar um pouquinho disso também. Como que era a sua expectativa de ir com um grupo que, né, um pouco menos de um ano ali que você conviveu, se preparou para ir para uma ginastrada e conviver 24 horas na alegria, na tristeza, na dor, no susto, nas emoções, né? O que isso mudou na sua vida profissional? Como que você consegue fazer essa relação? Então, a experiência lá foi muito mais do que eu esperava, né? A ginastrada passou a unir muito mais os de MINUSP. A gente se encontra uma vez por semana e quando foi chegando perto do evento, a gente também passou a treinar nos finais de semana, feriados e tudo mais. Sendo que, assim, várias pessoas moram em cidades próximas, não moram em São Paulo direto, então vinham algumas pessoas para o ensaio. Então, desde da preparação já começou a unir mais o grupo, né? Então a gente já fazia nosso lanchinho ali, já interagia, conversava, toda a preparação para viagem, trocava figurinhas de onde fez o seguro para viagem, onde compra toalha, enfim, várias coisas. Então, desde esse início aí, desde a preparação para a ginastrada, acredito que já transformou assim um grupo, porque a gente passou a se encontrar mais, passou a ficar mais juntos, passou a se sentir mais parte do grupo ainda, né? A pertencer mesmo àquele grupo. Estavam todos ali juntos por um só ideal, por um só objetivo, né? Que era ir para a ginastrada, apresentar, conhecer, enfim. E aí, chegando lá, o grupo me surpreendeu muito, assim, porque foi muito tranquilo. Porque a gente sabe, né, que quando tem muita gente, assim, um grupo tem vontades diferentes, de fazer coisas diferentes. Um quer ir para um canto, outro quer ir para o outro, não sei o quê. E por incrível que pareça, os meninos ficou sempre juntos ali. Todo mundo junto, todo mundo se ajudando, todo mundo cooperando. Vamos assistir tal apresentação, ia todo mundo junto. Vamos passear na praça, ia todo mundo junto. E a gente se divertindo junto, todo mundo sempre unido ali, fazendo as coisas juntos, ensaiando juntos. Aconteceu acidentes, né, no nosso ensaio, que a Di se machucou no nosso primeiro ensaio, né? A gente ia fazer uma apresentação naquele dia e ela se machucou naquele ensaio. E o grupo ali permaneceu junto, firme, forte, para a apresentação, para dar força para a Di, todo mundo se ajudando. Claro que abala um pouquinho, mas em nenhum momento a gente deixou a perna cair. Fomos lá, apresentamos, cuidamos da Di e foi uma experiência assim, muito sensacional. E aí, de grupo, né? De um ser grupo incrível. De uma responsabilidade com o corpo do outro, uma responsabilidade com os compromissos que o grupo assume frente à Confederação Brasileira e frente à Federação Internacional, porque todo mundo ali foi, durante o processo, incorporando a responsabilidade de ser parte de uma seleção, né, de uma delegação brasileira, de fazer parte de um grupo que está representando o Brasil num lugar fora, né? E um cuidando do outro, assim, não foi nada
obrigação, partiu da gente mesmo, assim, um cuidando do outro, um ajudando o outro. Foi bem coletivo mesmo. E aí, tudo isso, assim, me chamou muita atenção. Me transformou também como pessoa, como ginasta, como pesquisadora, porque a todo momento a gente está ali observando e refletindo e pensando na nossa dissertação, na nossa pesquisa. Então foram assim muitos momentos enriquecedores que a gente viveu lá e que fez total diferença na minha formação profissional, na minha pesquisa e que eu vou levar para a vida também. E chegando assim Quanto nos a, últimos... quanto a Pode falar, Não, pode quanto falar. à experiência do evento, assim, desde a abertura, se sentir parte de um grupo representando o Brasil, vestir aquele uniforme, ver aquelas pessoas todas ali uniformizadas, todos ginastas, se preparando para apresentar, se preparando para a abertura. A abertura ali para mim foi só choro, do início ao fim. E aí teve também a nossa experiência com a Pagu. Eu assisti os grupos de ginástica de grande área. Nossa, eu pude participar de tudo isso, assim, na minha primeira ginastrada já foi sensacional para mim. E é A muita Pagu coisa, a foi gente sempre... inesquecível. A Lika que tá aí vai Tá, lembrar. a Pagu foi marcante para todos. Pode Foi marcante nisso. intenso. Foi intenso, até do momento do primeiro ensaio até a apresentação e a comemoração no final. Foi super. Bom, a gente está chegando quase na reta final, então eu queria lembrar, assim, né, até como eu já dei alguns spoilers, vou continuar nessa ideia dos spoilers aí da tese, que muitos, né, de vocês do Giminusp abordaram, né, a formação profissional e como isso mudou na vida de cada um. Então, tanto com relação, por exemplo, a dificuldades com língua, porque a partir do momento que você sai do seu país, você se defronta, né, com outras línguas, você precisa se virar, com responsabilidade, inclusive, de pesquisar o melhor transporte, o horário, né? Você tem que ter noção do como o evento funciona. Então, se você não sabe, você fica parecendo um patinho, né? Fora d'água ali, perdido. Então, era uma coisa que também foi muito relatado com relação a essa responsabilidade de sair do seu país. Então, com relação à língua, com relação ao compromisso, com relação ao dinheiro, né, ao financeiro, porque você precisa se programar, porque estando fora você precisa contar quanto você tem e quanto você pode gastar. Então, também foi uma aprendizagem que perpassa até, né, a formação profissional, até para a vida, depois quando for fazer outras viagens, já consegue ter noção aí de comprar passagem, de fazer passaporte. De comunicar, de pedir informação. Exato. E aí, para a relação do professor, e aí eu queria aqui fazer minha homenagem a todos os professores maravilhosos que entraram nessa live, inclusive Nai também, parabéns pelo dia de hoje. E parabéns como... para todos nós. Exato. E como isso sensibiliza o nosso ser professor, né? Então, a gente está falando da WG, da Ginastrada, como um evento de formação que também possa ajudar, né? Agregar na formação profissional, como muda o nosso olhar de professor. Então, o olhar com o grupo, o olhar com a ginástica. Então, eu lembro a Melina, ela tinha acabado de passar num concurso e ela estava super focada em entender o evento, entender a ginástica para todos, e anotava, tirava foto e vídeos, porque ela ia voltar e já ia assumir um curso, né? Aulas de disciplinas de um curso de graduação. A Tati também, né, com a ginástica rítmica, né? Ela abriu a mente dela, eu lembro toda hora ela também comentando sobre como ela estava sendo enriquecedor para a prática dela. E até para os outros, assim, por exemplo, a minha mãe, que foi, né, a primeira vez como
Em 2015 ela foi como participante, né, acompanhante, e em 2019 ela foi como ginasta. Ela voltou já inspirada a mudar o nosso grupo, o Grupo Ginástico Atenas, e também de montar um possível grupo em Mogi Guaçu. Então, assim, você volta com muitas ideias, né? A Cris, que falou já, né, nas últimas Empolgação lives, a mil, né? como mudou na escola. Então, assim, tem coisas que esses festivais nos ensinam, né? A gente incorpora, a gente vive, e que talvez num evento acadêmico não seja passado da mesma forma, né? A gente não incorpora no sentido corporal mesmo, né? Não só intelectual, como a gente é habituado a aprender, né? Na escola, na universidade. Então, nós somos defensoras, né? Hoje, MINUSP é um grupo de defensores de que esses eventos, né, de vivência, de prática, de ir lá se apresentar de olho no olho, olho no público, de sentir o frio na barriga, de observar as pessoas se arrumando antes de entrar em cena, das diferentes formas de concentração, de dar a mão, de abraçar, de gritar. Tudo isso são coisas que eu já estou arrepiada aqui de falar, que não dá para viver, por exemplo, né? Talvez num evento que você senta e escuta, você vai aprender de outra forma, outras coisas. Mas esses eventos são de suma importância para a nossa prática, para o nosso corpo, para a nossa corporeidade, né? Então, nós somos defensores de que esses festivais de ginástica e a ginastrada pela grandiosidade, tanto de grupo, tanto de países, e como a gente fica imerso, né, em 7 dias, vivendo intensamente, insanamente tudo aquilo. Então, sem dúvida, é um aprendizado corporal que a gente vai levar para a vida. E acho que Tá? é isso, né? Ufa, É isso. passa Nossa, tão rápido. eu ficaria aqui o dia todo falando da ginastrada, porque é muito gostoso. Exato. E aí a próxima, né, para quem tem interesse é em 2023, o Giminusp já está super aí interessado. Estou em conversa também com o Grupo Ginástico Atenas para a gente também ir. E é isso, assim, viver a ginastrada não é só passear na Europa, é também, né? Mas não é só isso. É um aprendizado profissional para a vida. Pra vida. E obrigada pela presença, Beth, Lica, Obrigada, Verônica, Clau, Michele, todo mundo aí, Leonela, Lionela, muita gente querida, Camila. alunos. E é isso, feliz Dia dos Obrigada, gente. Professores. Espero que um pouquinho dessa nossa fala seja o suficiente para inspirar vocês a participar dos eventos da prática esportiva, qual ela seja, para viver o esporte ou a prática corporal que você escolheu para a vida, não só para fazer por lazer, mas também para você mudar a sua mente, sua vida e sua profissão. Só um spoiler que semana que vem a gente vai continuar aqui nessa linha da ginastrada. Estarei aqui de novo. Olhar. Então não percam que tá muito legal. Exato. Aguardem. Estarei aqui de novo. Um beijo para todo Beijo. mundo. Obrigada Boa a noite. todos. Obrigada, Obrigada a pessoal. você, Boa Nai. noite. Tchau, tchau. Beijo.